Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês aqui no YouTube. Vou ler dois comentários aqui. O primeiro aqui é da Silvia Nancy. Ela escreveu aqui, né? Ela está falando aqui a respeito da Raíssa e do Juan, né? Que se batizaram ontem, né? Aliás, se batizaram no sábado, né? E no domingo teve a confirmação. Então ela está desejando as boas-vindas aqui. Ela diz assim, ó. Sejam muito bem-vindos à Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Que alegria e que seu sonho se concretizou, e muito mais que vocês entraram no reino de Deus. Que muitas bênçãos recaiam no lar de vocês. Alegria enorme, Raíssa e Juan. Sinto como se a conhecesse há anos, né? Gratidão aí, Silvia, por demonstrar aqui as boas-vindas, esse carinho aí pela família, né, que acabou de se batizar, tá bom? Então sejam muito bem-vindos também à igreja e ao canal aqui. A Fátima Belém também aqui expressou seus sentimentos, né, dizendo aqui, ó, parabéns para a mãe e para o filho que se batizaram na Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Sejam bem-vindos. Um domingo deleitoso para todos nós e até amanhã. Gratidão, Fátima, também pelo seu comentário. Hoje nós vamos estudar aqui João capítulo 13, somente o versículo 34 e o versículo 35, né? Dois versículos bem curtos aqui, tá bom? Então vai ser bem rapidinho a mensagem. Vamos lá. Aqui são um dos últimos discursos de Jesus Cristo, tá bom? E esse discurso aqui, né, essas palavras de Cristo aqui, ele está dando a mesa, né, os apóstolos. São quase as suas últimas palavras aqui, então ele está na mesa ali ensinando. E é muito significativo, né? Quais são os últimos ensinamentos de Jesus Cristo? E aqui ele ensina algo realmente novo, que ainda não tinha sido ensinado nas Escrituras, tá bom? Que possamos perceber aqui as palavras do Salvador. Ele começa dizendo aqui, ó, João 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis, né? Então esse é o novo mandamento. O mandamento, né, de amar ao próximo não é novo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Inclusive é uma resposta que Jesus Cristo tinha dado a um doutor da lei que veio perguntar a ele. Perguntou a ele qual é o grande mandamento na lei. Então Jesus Cristo responde, né? Tem em Mateus, mas tem também aqui em Lucas, capítulo 10, 27, dizendo assim a resposta de Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, nessa resposta aqui, Jesus Cristo é como se ele estivesse resumindo, né, todos os mandamentos, porque essa foi a pergunta, né, do doutor da lei. Qual é o grande mandamento na lei? Qual dos mandamentos é o mais importante? E aí Jesus Cristo, fazendo um resumo, ele trouxe esses dois mandamentos, né? Amar a Deus, né? E amar ao próximo como a ti mesmo. Esse mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo, ele não é novo. Ele tem lá no Velho Testamento também. Ó, lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 18, diz assim: Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ou seja, é um mandamento de Deus, amar ao próximo como a ti mesmo, né? É um mandamento que tem lá no Velho Testamento. Então, já que amar ao próximo como a ti mesmo não é um mandamento novo, qual que é o novo mandamento aqui que Cristo está dando, né? Ele falou, eis que vos dou um novo mandamento. O novo mandamento está na expressão como eu vos amei. Então agora já não é mais amar ao próximo como a ti mesmo, é amar ao próximo como Cristo amou você. Vamos ler de novo a pergunta aqui, a resposta de Jesus Cristo, né? O novo mandamento diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Então, amar ao próximo, né? Assim como Cristo nos amou, aí já é muito difícil. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele amou de tal maneira, com tal intensidade, que ele deu a vida dele por nós. Então, está falando desse amor, né? Acredito eu que existe coisas que Deus fala que é impossível expressar na nossa língua, nem no grego, nem no hebraico, né, que é cheio de significado, nem numa língua muito rica, né, que é cheia de palavras como o português ou outras línguas, né, que são bem significativas em palavras, ainda assim seria difícil expressar esse amor.
eu acho que o mais próximo foi realmente essa frase aqui, né? Essa expressão de dizer, de amar, né? Como ele nos amou, tá bom? E esse é um ensinamento que vai se perpetuar entre os apóstolos, né? Vai continuar essa expressão aqui, né? Ou seja, o amor, né, do Salvador, ele é sacrificial, ele se sacrificou por nós, né? Ele deu o modelo de qual é o amor que ele tem por nós, sacrificando a própria vida dele. Não somente na cruz, né, dando a própria vida, mas também a vida que ele viveu foi em função de ajudar ao próximo. Né? Toda a vida dele foi em função de ajudar e beneficiar o próximo. Nós temos relato nas escrituras, vezes que ele estava desde manhã curando as pessoas até a noite, até o entardecer. Ele ficava cansado, exausto, né? Tanto que ele ia viajar do barco para um lugar para outro, ele deitava ali na proa numa tempestade enorme e ele estava lá tranquilo, dormindo, né, de tão cansado que ele estava. Ele sempre estava se doando, ajudando, a ponto, né, dos discípulos, quando vinham as criancinhas para perto de Jesus Cristo, eles tentavam impedir, porque o mestre precisava de descanso também, ele tinha um corpo físico também, então ele precisava de descanso. Então, mas Jesus Cristo sempre fazendo o bem, né? Ele fala, não, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, Cristo, ele amou de uma tal intensidade que a vida dele inteira foi em função de ajudar, né, o próximo, principalmente no seu sacrifício, né, no jardim do Getsêmani, na cruz, e assim por diante. Então, esse é o modelo do amor. Então, agora o novo mandamento que ele dá é esse, né, que não é que nos amamos ao próximo como a nós mesmos, né, como a ti mesmo, mas como ele vos amou, tá bom? Então, os apóstolos falaram sobre isso aqui, né? Isso é muito significativo. Aqui tem uma pergunta, né? O que você acha que significa amar aos outros como Jesus ama você? Você sabe o amor que Jesus Cristo tem, né, por você? Né? É muito grande, a gente não consegue calcular. Vamos lá, o versículo 35. Nós lemos o 34, o versículo 35 diz assim: Nisto todos conhecerão se sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? Como Cristo vos amou. Então, qual é a característica, né, de um cristão? Como que um discípulo de Cristo ele é identificado? Será que é pelas suas vestes, pela sua roupa, né? Será que é porque está com gravata? Não é assim que se identifica um discípulo de Jesus Cristo. O próprio Cristo falou, né? Como que é identificado uma pessoa que segue a ele? Ele disse, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, se nós amamos uns aos outros, nós estamos demonstrando que nós somos discípulos de Cristo. A vida toda de Cristo foi assim, de amar uns aos outros. E veja que esse ensinamento ele se perpetuou, né, na vida dos apóstolos, eles ensinando também. Tem outra ocasião aqui que Jesus Cristo ensina também sobre esse amor, tá bom? Tá aqui em João 15, versículo 12, diz assim, ó, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, né? Então ele repetiu esse ensinamento em João 15, 12, para amar uns aos outros assim como eu vos amei. Né? Então o mandamento ele deu uma elevada, por isso que fala aqui, um novo mandamento vos deu. Né? Então realmente é um novo mandamento, um mandamento revolucionário aqui, que é muito difícil, né? A gente tentar calcular esse amor que o Senhor tem por nós, e aí, como eu vou calcular isso para amar outra pessoa da mesma maneira? Então, é algo bem mais profundo, né? Esse novo mandamento aqui. Outra parte aqui é João capítulo 1, né? 1 João capítulo 3, versículo 23, tá bom? Olha aqui o ensinamento de João, né? Dizendo assim: E o seu mandamento é este, que todos criamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e que amamos uns aos outros segundo o seu mandamento. Então, que amamos uns aos outros segundo o mandamento era o mandamento novo que Jesus Cristo tinha dado aqui, de vos amar como eu vos amo, tá bom? E o apóstolo Paulo também, eu gostei aqui em Efésios capítulo 5, versículo 25, né? Falando aqui sobre esse amor, mas ele faz uma adaptação, né? Ele coloca aqui na vida conjugal,
o marido amar a esposa, né? Como Cristo também, ele amou a igreja, né? Ele coloca aqui, ó. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, olha que mandamento forte, né? O marido, ele deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, a pergunta é, como que Cristo, ele amou a igreja? Ele deu a vida pela igreja, né? Ele dedicou a sua vida pela igreja e, no final, ele faz o sacrifício dele também, né, pelas pessoas, né? Então, o amor é grandioso aqui ensinado. Vou finalizar a mensagem aqui, tá bom? Compartilhar uma experiência aqui da Conferência Geral de outubro de 2017. Quem está compartilhando aqui é o José L. Alanson, dos 70. Né? Ele conta, né, que a esposa dele estava brincando com o neto dele, que também se chama José, né? E esse neto ele tinha apenas 4 anos de idade. E aí ele pergunta, né, para a vovó, né? Vovó, você me ama? E ela respondeu, sim, sim, José, eu amo você. Então ele fez uma outra pergunta, né? Como você sabe que me ama? E ela explicou os seus sentimentos e também disse tudo o que já tinha feito por ele e o que desejava, né, para ele. Depois que a esposa fez isso, ela foi a vez dela, né, perguntar, né, para José, né, se ele amava a vovó, né? Então ela fez a pergunta para o menino também. É, e aí ele pergunta aqui: Você me ama? Como você sabe que me ama? E aí uma criança, né, de 4 anos de idade, veja a resposta dela. Ela diz assim: com uma resposta inocente, mas sincera, ele disse: Eu amo você porque sinto com o coração. Simples assim, né? A resposta: Eu amo você porque eu sinto com o coração. Né? Então, o amor, ele é uma mistura do sentimento, mas também com a ação, né? Como a vovó ali mostra o que ela fazia pelo netinho também. Aliás, nas escrituras, né? Essa palavra amor, ela é sempre carregada com uma ação, né? Por exemplo, Jesus Cristo ensinava: se me amais, guardais os meus mandamentos. Né? Então, sempre vem carregada com uma ação. Então, o amor, ele é a ação mais o sentimento, tá bom? Então, é muito profundo isso. Eu gostei demais aqui da resposta da criancinha de 4 anos de idade, tá bom? Então, é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, compartilhando esse novo mandamento dado por Jesus Cristo, que vos amamos uns aos outros como Ele nos amou. Essa mensagem eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.